Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. O Evangelho de Jesus segundo Marcos escreveu, capítulo 4, versículo 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficara na beira da praia. E ele lhe ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas e queimaram e secaram, pois não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ele não deu fruto. Ainda outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que já foi falado, tudo que foi cantado, Pai, pois tudo que fazemos aqui era para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Que o Senhor venha apenas me usar nesse momento, Pai, que eu venha ser um porta-voz do Senhor, Pai, que eu venha falar aquilo que o Senhor deseja falar para as pessoas, Pai. Que não venha nada de mim, mas que venha do teu Santo Espírito, que é o único que tem poder para curar, libertar e transformar a vida de uma pessoa. É essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Muitos conhecem essa parábola como a parábola do semeador. Ela é muito famosa, creio que todos aqui já leram alguma vez essa parábola. Mas Jesus ele destacou 3 coisas importantes e não apenas o semeador. Quais eram as 3 coisas mais importantes nessa parábola? O semeador, a semente e o terreno onde a semente seria plantada. São 3 aspectos dessa parábola que nos chamam a atenção e não apenas o semeador. Uma verdade nós temos que dizer: toda vez que um crente abre a boca para pregar a palavra de Deus, a palavra ela causará esses 4 efeitos que foram ditos aqui. Se você prega para o seu amigo no trabalho, se você prega para o seu vizinho, se você prega para as pessoas que estão ao seu redor, creia que a palavra ela causará um desses 4 efeitos no coração da pessoa. É impossível a palavra ser pregada e não causar nenhum efeito, pois a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta, ela causa efeito. Ou ela cai à beira do caminho, ou ela cai em terreno rochoso, ou ela cai no meio de espinhos, ou ela cai em terra boa. Então nós vamos aqui falar um pouco sobre essa parábola, que fala parábola do semeador, mas podemos também dizer que é a parábola dos solos, dos 4 tipos de solos, que significam o nosso coração. Não apenas ouvirmos a palavra, mas como nós vamos receber ela, é o que faz a diferença. E a minha oração essa noite é que a palavra ela caia em terra boa. Que ela caia, germine e frutifique. Quem aqui entende de agricultura? O pastor Erno, o Dionísio, eu não entendo nada. Eu só entendo o que a Bíblia está dizendo aqui. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo de ser plantado, germinar e frutificar. São 3 coisas, 3 processos importantes da palavra de Deus nos nossos corações. Para entender um pouco mais esse texto e o contexto em que Jesus contou essa parábola, se vocês puderem colocar aí para mim em Mateus capítulo 13, verso 1, quando Mateus começa a contar a mesma parábola, ele começa de uma forma seguinte. Puder projetar, Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo, repitam comigo, naquele Muito obrigado.
Mateus contou também essa parábola, Mateus também escreveu esse fato, porém ele começou dizendo naquele mesmo dia. Mas o que aconteceu naquele mesmo dia para que Mateus registrasse? Se ele escreveu naquele mesmo dia, quer dizer que algo aconteceu no mesmo dia para que Jesus contasse essa parábola. Duas coisas aconteceram naquele dia, e creio que todos vocês também já ouviram falar. Jesus estava numa casa cheia, pregando o evangelho, quando de repente alguém interrompe o seu ensino e diz: mestre, a sua família está aí fora e quer falar contigo. E o que Jesus diz? Quem são os meus irmãos? Quem são minha família? Todos vocês que ouvem e crêem na minha palavra são a minha. Muitas vezes nós podemos achar, nossa, Jesus ele foi muito duro com a sua família. Jesus ele foi muito ríspido com os seus familiares. Mas alguns teólogos e historiadores dizem que Jesus, ele não, a família de Jesus foi até lá para conversar com ele, não para cumprimentá-lo, pois Jesus não estava na sua cidade natal. Foram para pegá-lo e levá-lo de volta para Nazaré, porque Jesus ele estava colocando sempre a prioridade pregar a palavra e já não se alimentava, já não cuidava de si mesmo, estava pregando contra os fariseus e mestres da lei. Então a sua família estava achando que Jesus estava meio alucinado, porque ele já não tinha tempo para ninguém, ele só queria pregar o reino, colocava o reino em primeiro lugar e ainda assim afrontava os mestres da lei que tinham poder na época, tanto religioso como político. Então a família de Jesus foi até lá para levá-lo embora para sua terra natal, dizendo: olha, dá um tempo. Meio que na repreensão. Não foram lá para apenas cumprimentá-lo. E Jesus sabia. Então ele disse o quê? Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? Quem é a minha família? Então ele aponta para todos que estavam na casa e diz: olha, aqueles que ouvem a minha palavra e creem no que eu estou falando e não tratam como se fosse algo alucinado, essa é a minha verdadeira família. Aquele que crê na minha palavra é meu verdadeiro irmão e minha verdadeira irmã. Outro episódio que aconteceu, naquele mesmo dia, Jesus saiu e curou um homem que estava possesso. Então, ele sofreu várias acusações dos fariseus e pessoas que estavam perto ali, dizendo: olha, ele expulsa demônio por Beelzebu. Jesus só expulsa demônios porque ele é Beelzebu. Jesus ele acha aquela acusação tão absurda que ele diz: cuidado, Deus perdoa todo tipo de pecados, exceto blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo é você ver a ação de Deus, é você ver a ação e o poder de Deus e atribuir isso ao diabo. Então Jesus estava num dia cheio, Jesus estava num dia que ele estava sendo afrontado pelas pessoas, Jesus estava passando por um dia onde ele estava passando pela desconfiança da sua própria família. Então ele vai à beira-mar novamente e começa a ensinar por parábolas. Então Jesus ele começa tratando do efeito em que a palavra causa na vida de todos, pois Jesus pregava a mesma palavra para toda a multidão, sim ou não? E interessante como uns recebiam aquilo e agiam de uma forma diferente, e interessante como outros de sua própria família ouviam e achavam que ele estava meio, alucinando. Como uma mesma palavra pode causar um efeito em um e outro efeito em outro. Então Jesus ele começa contando essa parábola, pois a Bíblia ela não diz, mas com certeza os seus discípulos questionaram: mestre, o Senhor prega a palavra da verdade e ainda as pessoas acabam atribuindo tudo o que o Senhor faz a Beelzebu. Então ele começa a dizer essa parábola que está em Marcos, que nós acabamos de ler, que é a parábola do semeador ou dos solos. E ele começa, através de parábolas, descrever o terreno que é o nosso coração. Como nós recebemos a palavra, essa é a diferença. A palavra ela é pregada, agora em qual terreno cairá, é isso que nós vamos tratar hoje. Amém? Todos entenderam até aqui? Tudo bem? Irmãos, no versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente,
Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. O versículo 3 diz que o semeador saiu para... Quem é o semeador? Eu? Todos nós que estamos aqui. Nós temos a semente que é a palavra de Deus e nós temos que semear. E algo interessante que a parábola diz que o semeador ele saiu para fazer uma coisa só, que é semear. O semeador ele não escolhe em qual terreno ele jogará a semente. O semeador ele não tem a autoridade de escolher aonde ele jogará a semente, porque Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, não a um ou a outro ou a quem você achar mais conveniente. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. A semente é o evangelho. Nós somos os semeadores. E nós não podemos escolher em qual terreno plantar essa semente ou lançar essa semente, pois nós não sabemos o efeito que causará no coração de cada um. Então, todos nós crentes em Jesus, que temos a tarefa de pregar o evangelho, nós temos que pregar a todos, sem exceção. Sem exceção. Jesus disse que a semente caiu à beira do caminho. O que isso significa, à beira do caminho? E depois ele diz que as aves vieram e comeram a semente. Os discípulos também não entenderam. Os discípulos não entenderam a parábola, e vocês reparem que no final do texto os discípulos vão até Jesus para que Jesus explique: olhe, mestre, nós não estamos entendendo o que o Senhor está querendo dizer. Então Jesus ele vai dizer no versículo 20 o seguinte, sobre esse fato: outras pessoas são como semente, versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e a retira a palavra do coração delas. Jesus ele descreve as aves como o inimigo. Jesus ele descreve as aves como o diabo, que logo que a semente é lançada no coração, o diabo ele se levanta para desfazer essa obra. Jesus indica aqui que não há nenhuma outra área mais atacada espiritualmente pelo diabo que a pregação da palavra. Quando você se levanta para pregar, o diabo também se levanta para impedir. Porém, maior o que está em nós do que está nele. Não há nada que impeça esse serviço, porém ele irá tentar tirar a semente que você plantou no coração de alguém. Ele é a ave de rapina, ele é a ave que vem e pega a semente, tira a semente do coração das pessoas. Mas vamos focar no solo. A Bíblia diz que caiu à beira do caminho. Alguém aqui já andou em estrada de terra? Obviamente, a maioria, né? O que acontece quando você está passando numa estrada de terra que já foi pisoteada várias vezes? Sempre passam por ali, aquele é o caminho. O que acontece? A terra fica dura, é ou não é? Fica pisada, ela fica resistente. Então Jesus disse que a semente caiu no caminho, à beira do caminho. E como a terra era dura, a semente não penetrou e logo vieram as aves e comeram. Jesus está dizendo aqui sobre a dureza do coração do homem. Jesus está comparando a dureza do coração do homem como um caminho que já foi pisoteado várias vezes. E que a palavra ela não penetra porque aquilo ali já está duro, está rígido. Então, quando a pessoa tem o coração rígido e duro, Satanás vem e rouba aquilo que foi plantado, mas não germinou. Alguns fatores podem endurecer o coração de um homem. Alguns fatores podem endurecer a terra. Como já falamos, de tanto pisar na terra, ela endurece o nosso coração. Como que ele endurece? Como que o nosso coração ele se torna tão resistente? Talvez sofrimentos e aflições? A falta de compreensão do que está acontecendo? Enfermidades? Decepções com alguém que você colocou tanta esperança e se decepcionou? Ou desconfiança com a palavra de Deus, pois vivemos em um mundo onde muitos pregam várias teologias.
Muitos pregam muitas mensagens e aquele que não conhece realmente a palavra de Deus fica em dúvida, será que essa é a palavra verdadeira mesmo? E daí quando vem a igreja e ouvem a semente verdadeira, ficam naquela desconfiança, será que é? Bom, deixa eu ficar com o pé atrás aqui. Então a dureza do coração do homem, ele pode acontecer em vários fatores, várias coisas podem endurecer o coração do homem. Todas essas barreiras não deixam a semente penetrar. E as pessoas têm vivido as suas vidas, têm passado por essa terra sem conhecer Jesus. E isso tem um grande dano. Certa vez, um jovem entrou numa igreja e, ouvindo o pastor pregar sobre salvação, ouvindo o pastor pregar sobre aceitar o evangelho, aceitar essa semente, ele esperou o culto terminar, foi lá conversar com o pastor e disse: pastor, me diga qual o melhor momento para que eu aceite a semente de Deus e me converta a Jesus Cristo. O pastor olhou para ele e disse: olha, 5 minutos antes da sua morte. O jovem, ele estranhou e disse: pastor, mas eu não sei quando eu vou morrer. Ele disse: pois bem, então se converta agora. Não há mais tempo, não há mais tempo a perder. A palavra, ela tem sido jogada, ela tem sido pregada. E não estamos de forma alguma, muitas vezes, deixando o nosso coração endurecido. E a palavra, ela não tem penetrado e o diabo vem e rouba aquilo que foi plantado ou jogado. Então o primeiro solo é a dureza do coração. As primeiras sementes caíram na beira do caminho e a segunda nós vamos ver agora no versículos 5 e 6. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Novamente os discípulos não entenderam. E Jesus, no versículo 16 e 17, ele explica: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Esse é o segundo terreno, ou o segundo tipo de coração, ou o segundo tipo em que as pessoas recebem a palavra de Deus. Nós vemos que a semente foi lançada, caiu em terreno rochoso, pedregoso, cheio de pedras. Como a terra não era funda, logo brotou. Logo a semente brotou. Porém, quando saiu o sol, queimou. Não durou, não teve durabilidade. Nós vemos que existem muitas pessoas que frequentam uma igreja, que estão no meio da igreja, que ouvem a palavra e imediatamente elas aceitam. Alguém já conheceu alguém que imediatamente já aceitou e depois no meio da semana você vai ligar para saber como está? E a pessoa já está com outro tom de voz dizendo: olha, depois eu te ligo. Eu já conheci pessoas assim. A pessoa, ela recebe a palavra com alegria, talvez por impulso ou talvez por emoção, mas quando recebe algum tipo de perseguição ou tribulação que a vida do cristão traz consigo, imediatamente, do mesmo jeito que ela aceitou rapidamente, ela desiste rapidamente. Esse é o terreno pedregoso, o terreno rochoso. Obrigado. Jesus quer nos mostrar algo com esse segundo tipo de solo. Que a vida do cristão exige perseverança. A vida do cristão exige permanência na fé. Não basta muitas vezes aceitarmos sem raciocinarmos, pois se nós cremos em Cristo porque nós raciocinamos, a nossa fé ela é racional. Nós não cremos em algo que muitas vezes foi contado por um livro. Nós raciocinamos e nós cremos. O que Paulo diz que é o nosso culto? Racional. Você raciocinou, por isso você creu em Deus. E muitas vezes a pessoa ela vai pela emoção do momento, ela vai porque existem vários amigos ali da igreja e ali ela se sente bem, então ela aceita, porém quando começam as dificuldades que a vida do cristão traz consigo,
ela desiste. Então nós temos que ter perseverança, nós temos que acreditar sempre que, por mais que as coisas estejam ruins, nós estamos debaixo da autoridade do Cristo que venceu. Somos mais do que vencedores com Cristo. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, porém, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, não existe aquela história que tem o bem e o mal e eles estão em constante luta e estão em constante guerra. Não. O diabo pode até se levantar para tentar causar algo nos cristãos, porém Cristo já venceu. É uma luta vencida há muito tempo. É uma luta que já foi vencida e decretada a nossa vitória há muito tempo. Nós somos mais do que vencedores com Cristo. Não existe nada que possa tirar a nossa vitória, como a Alessandra disse aqui. A certeza da nossa salvação é a nossa vitória. Jesus disse que aqueles a quem o Pai deu para ele, ele jamais lançará. E você está no meio da mão de Jesus. E você está seguro no meio da palma da mão de Jesus. E nada vai tirar você de lá. Porém, nós temos que perseverar. Nós temos que estar em constante oração. Nós temos que estar em constante leitura da palavra. A batalha espiritual, ela acontece, então nós temos que, através dessas aflições e dessas batalhas, nos armar com a palavra de Deus. Um soldado desarmado na guerra, o que acontece? Morre, né? Até armado, muitas vezes, os soldados aí acabam morrendo. Porém, se nós estamos armados com a armadura de Deus, que está lá em Efésios, nada pode nos parar. Nós somos aquele que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre nós. É a igreja, sou eu, você. As portas do inferno vão se levantar, mas não vão prevalecer. A vitória já é certa, a vitória é nossa. Deus quer levantar pessoas. Deus quer levantar uma geração persistente. Nós vivemos em um mundo onde tudo é muito relativo, né? Tudo estraga rápido, tudo acaba muito rápido. Certa vez um casal, ele estava para se divorciar e tinha 2 anos de casado e então se depararam com uma senhora na igreja que já estava há mais de 50 anos casada. Então a jovem perguntou para a senhora: como é que a senhora consegue ficar casada há tanto tempo? E a senhora olhou para ela e disse: é porque na minha época, minha filha, quando as coisas quebravam, a gente consertava e não jogava fora. Nós vivemos em uma época onde quando quebra, descarta. Tudo é descartável. Se não está bom desse jeito, vamos descartar e vamos mudar. Não. Perseverança, persistência, porque a vida do cristão trará as dificuldades. Então, saiba, esteja ciente que você terá dificuldades, mas você será vencedor depois que passar essas dificuldades. Deus quer levantar pessoas persistentes, pessoas destemidas, corajosas. Jesus disse que aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, pega a sua cruz, vamos adiante, não vamos olhar para trás, não vamos olhar para o lado, não vamos nos dispersar, o foco é Cristo. A cruz dele muitas vezes está aqui, está difícil, mas eu vou chegar lá, porque ele me garantiu a vitória. O terceiro tipo de terreno é o coração ocupado. E nós vamos ver no versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu. Essa parte ela é muito interessante porque ela está diretamente ligada com todos nós e com a nossa geração. Vocês percebem que, nesse caso, a semente, ela germinou. A palavra de Deus entrou no solo, porém estava cheio de espinhos que cresceram junto com a palavra e ela não se tornou frutífera. Aqui nós estamos falando de pessoas crentes que receberam a palavra de Deus, porém como a sua vida é muito ocupada, cheio de coisas, cheio de afazeres, a pessoa ela não desenvolveu o seu dom. Então a palavra não causou frutos na pessoa. Jesus explica isso no versículo 18 e 19.
Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações e anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Qual que é, o pastor Arno falou que diz que é bom em agricultura, qual que é o fundamento de uma semente? Não é frutificar? Não é com que ela germine e vire algo? Sim ou não? Toda semente, ela frutifica. Seja ela de qual área for e categoria for, ela tem que frutificar. E se Cristo fala que a palavra é semente, ela também tem que frutificar. Esse tópico ele fala diretamente para nós. Jesus ele diz 3 coisas que são caracterizadas como espinho. Ele diz que são as preocupações dessa vida, engano das riquezas e anseio por outras coisas. É isso que ele diz. Olha, a pessoa ouve, a pessoa aceita a palavra, porém a vida dela é muito corrida, porém ela tem vários afazeres, ela corre para lá, ela corre para cá, ela fica fascinada por riquezas e por outras coisas e esquece de desenvolver o seu dom, esquece de fazer com que a palavra frutifique dentro dela. A pessoa não dá prioridade. Essa é um tipo de pessoa que não dá prioridade para a semente plantada no seu coração. Não basta apenas você ouvir e aceitar, mas deixar com que aquilo frutifique no seu coração. Coloque a palavra como prioridade. Não coloque nada além da palavra como prioridade na sua vida. É legítimo que nós tenhamos objetivos na vida. É muito bom que nós venhamos a estudar, fazer uma faculdade, que nós venhamos arrumar um bom emprego, comprar o nosso carro, a nossa casa. Isso é legítimo, isso incentiva o homem a caminhar, o ser humano. Isso é bom, desde que aquilo não vire o seu Deus. Desde que aquilo não coloque no lugar de Deus essas outras coisas. Desde que a palavra de Deus e o foco no Evangelho esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Todas as coisas que nós colocamos como prioridade que não seja a palavra de Deus, vira uma idolatria. Muitas vezes nós apenas conseguimos apontar para lá ou para cá, dizendo, olha, não podemos ser idólatras. Mas muitas vezes nós estamos sendo idólatras das riquezas, dos nossos objetivos. Nós estamos sendo idólatras do nosso ego. Apenas para mim, para mim, para mim e para mim. Esquecemos que tem pessoas do nosso lado que precisam de alimento espiritual, que precisam que a semente seja lançada, e nós esquecemos. Não deixe com que qualquer outra coisa tome o lugar da palavra de Deus no seu coração. Deixe com que a palavra frutifique no seu coração. E daí nós vamos agora falar sobre o quarto aspecto, o quarto solo que está no versículo 8. E Jesus diz, outra ainda caiu em terra boa. Germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até a 100 por 1. A outra caiu em terra boa. Em qual aspecto o seu coração se encaixa? Examine você a si mesmo. Ninguém pode chegar e apontar o dedo para o outro, olha, o seu coração é pedregoso, o seu coração está cheio de espinhos, ou é beira do caminho, não. Cada um tem que agora examinar a si mesmo. Senhor, o meu coração está de que forma? Qual terreno é o meu coração? O que eu estou fazendo com a semente que está sendo plantada toda semana? O que eu estou fazendo com a semente que vem sendo jogada no meu coração? O que eu venho fazendo? Ao mesmo tempo que Deus ele é soberano, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ninguém é irresponsável pelo que faz, todos nós somos responsáveis e respondemos por aquilo que nós fazemos. No versículo 20, Jesus diz, outras pessoas são como a semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1.
Não basta ouvirmos e aceitarmos, se não praticarmos. É um processo que exige 3 aspectos: ouvir, aceitar e praticar. As práticas são os frutos. Diferente do coração que está cheio de espinhos, ele ouve, aceita, mas não pratica. Aquilo não frutifica. Agora a terra boa, você joga a semente lá, ela germina e ela dá frutos. É impossível uma pessoa receber a palavra em terra boa e não frutificar. Quais são os frutos do Espírito, irmãos? Que está lá em Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio. É isso que a palavra causa em nós. Frutos, mudança de vida, mudança de perspectiva, mudança de atitude. Não tem como uma pessoa dizer que é crente e viver da mesma forma que sempre viveu. Não tem como. A pessoa, ela recebe a palavra, ela ouve, pratica, e aquilo transforma a sua vida e a vida daqueles a quem ele joga a semente e aceitam também. O Evangelho, ele é poderoso, o Evangelho, ele é eficaz. O Evangelho não é apenas uma pregação qualquer ou uma mensagem de jornal. O Evangelho, ele é algo eficaz. Paulo diz que é igual uma espada atinge até o mais profundo do seu ser. Apenas a terra boa chega até o fundo, dividindo medula, dividindo tudo. E algo que é muito importante nós falarmos, e que Jesus termina no versículo 20 dizendo que uns dão 30, outros dão 60 e outros até 100 por um. A Bíblia nos diz que os frutos nos crentes, eles acontecem em variadas proporções. O que isso significa? Não que um é mais importante ou mais frutífero que o outro, mas sim que cada um tem um dom para praticar na casa de Deus, na obra de Deus. Cada um tem o seu dom e cada um tem que frutificar de acordo com o dom que Deus te deu. Uns foram chamados para pastores, outros foram chamados para professores, mestres. Não existe ninguém mais importante no reino de Deus do que ninguém. Todos nós temos que dar o fruto e cada um tem que dar o fruto dentro do seu dom. Pessoas são importantes recebendo as pessoas na porta, isso é importantíssimo. Pessoas são importantes mantendo o templo. Pessoas são importantes tocando. Pessoas são importantes pregando. Pessoas são importantes fazendo com que a obra seja completa. Nós somos um corpo, não é assim que a Bíblia diz? Nós somos um corpo. Corpo de quem? Quem que é o cabeça? E nós somos os membros. A mão faz a mesma coisa que o pé? Embora alguns que têm alguma dificuldade conseguem adaptar. Mas a mão foi feita para fazer o que o pé faz? A orelha foi feita para fazer o que a boca faz? E isso quer dizer o quê? Que cada um tem uma função no reino de Deus. Qual é a sua função? Você é um membro que já se encontrou, Senhor, eu aceitei a palavra, isso está germinando em meu coração, agora eu quero frutificar. Agora eu quero dar frutos. Me mostra, Senhor, o caminho, onde eu vou me encaixar, qual é o local onde eu, como membro, farei a minha parte, contribuirei com a tua igreja, contribuirei com o teu corpo. Pois a Bíblia diz que se um membro está doente, todos sofrem. Se você recebeu a palavra, você creu, e isso é terra boa, busque trabalhar para Deus. Mostre os seus frutos. Mostre os seus frutos. Você foi chamado para frutificar. Se engaje na obra de Deus. Se engaje. Senhor, eu quero ajudar a tua obra. No que o Senhor quer me usar? Aonde eu serei importante? Me mostra, Senhor. Eu quero ser usado. Não apenas venha ao culto, assista o culto, mas não apenas pare por aí. Engaje-se na obra. O pastor pregou uns 2 domingos atrás sobre engajamento. A obra de Deus, ela é um corpo e nós somos um membro. Todos são importantes.
Todos somos da mesma família. Não há ninguém mais importante que ninguém. Porque fez teologia aqui, fez teologia lá, porque não. Todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. Todos nós recebemos a semente e todos nós estamos frutificando, cada um na sua proporção. Os meninos hoje aqui. Quem veio de manhã aqui? Vocês viram? Estão frutificando. Estão mostrando seus frutos desde... Quantos anos tem? 11. 11 anos, ele subiu aqui. Como é o nome do outro? Eu esqueço. É tudo igual esses dois, eu me confundo muito. Um tocou, o outro cantou, as meninas aqui cantaram, todo mundo fez um culto maravilhoso para Deus, eles já estão frutificando. Frutificando. Esse é o propósito do reino de Deus. Pregar a palavra, frutificar, fazer com que a obra seja mais completa, com que o corpo seja mais forte, para que a gente espalhe o evangelho para o Sorocaba, pelo Brasil, pelo mundo. O logo da igreja está escrito o quê? Leia para mim, Rafael, o que está escrito no logo da igreja. Levando esperança ao mundo. Nós precisamos de todos para cumprir essa frase, sim ou não? Nós precisamos de todos engajados na obra para levar esperança ao mundo, a esperança que é a semente do Evangelho de Deus. Para nós concluirmos, temos que entender 4 coisas. Primeiro, que somos o semeador, e o semeador não escolhe o terreno onde ele vai semear. Semeie em todo tipo de terreno que você vê. Você não sabe qual vai frutificar e qual não vai. Nós não somos Deus para julgar qual o terreno é qual. Nós somos o semeador. Lance a semente, faça a sua parte. Devemos estar cientes que o inimigo se levanta. Que no momento em que você se levanta para semear, o inimigo levanta para te impedir. Porém, ele não consegue. Temos que persistir em oração e leitura da palavra. Em meio a uma vida tão corrida, devemos ter um tempo para a palavra de Deus, que são os terrenos espinhosos. Talvez você esteja pensando consigo mesmo: poxa, será que eu não sou esse terreno espinhoso? Que eu recebi a palavra, eu gosto de estar aqui, de ouvir a palavra, mas parece que eu não frutifico. Será que sou eu isso, Senhor? Será que isso é para mim? Arrume um tempo para a palavra de Deus. Quem quer, arruma um tempo. Você já reparou que nós arrumamos tempo para aquilo que são as nossas prioridades? Não é assim? Todos têm prioridades aqui? Sim? Vocês têm tempo para elas, não? E se a palavra de Deus começar a ser a prioridade, teremos tempo? Sim, pois nós arrumamos tempo para as nossas prioridades. Certa vez um senhor chegou no ortopedista depois de 25 anos. Ele nunca mais voltou no ortopedista. Depois de 25 anos ele chega: doutor, eu estou com muita dor na minha coluna. Eu não estou aguentando de dor. O doutor fez alguns exames, o mesmo doutor que atendeu ele há 25 anos. Fez alguns exames, detectou uma grave lesão na coluna. E ele disse: olha, seu José, eu tinha passado para o senhor exercício. Eu tinha passado para o senhor 15 minutos de exercícios diários, para que o senhor evitasse que chegasse a agravar o seu caso. O senhor fez? Então, doutor, não deu tempo. Eu não tive 15 minutos por dia de exercício, porque minha vida é muito corrida. Eu tenho meu trabalho, eu tenho tantas outras coisas para me preocupar, eu não me preocupei. Eu não separei 15 minutos diários da minha vida. E o doutor disse: pois é, você não separou 15 minutos para prevenir algo pior, agora vão ser 24 horas de dor. A palavra de Deus, a oração, e em constante oração e leitura, é aquilo que nos prepara, é aquilo que nos faz mais fortes para essa obra. Não existe crente que não ore e não lê a Bíblia, pois são os 2 elementos mais importantes na vida de um cristão. Eu oro, falo com o Pai, eu leio e ouço Ele falar comigo. Só assim nós temos uma conexão com Deus, falando com Ele e lendo o que Ele me disse.
pois Ele deixou isso escrito para você. E devemos ouvir, praticar a palavra de Deus e desenvolvermos os nossos talentos. Se engaje. Saia daqui hoje incentivado a trabalhar na obra de Deus. Você tem um lugar onde você vai se encaixar, isso é certo. Agora procure, busque. Peça para Deus te mostrar onde você se encaixa e você será muito útil para a obra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, pois o Senhor sempre levanta semeadores para lançar a tua santa semente, que é a palavra de Deus. Obrigado porque o Senhor nos levanta para semear. E que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, em Sorocaba, nas cidades vizinhas. Que o Senhor venha nos fazer lançar a semente em muita terra boa, para que ela venha crescer, germinar, frutificar, Pai. A Tua palavra, ela pode frutificar de maneiras estrondosas, gigantescas, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoe, Pai, para que vários terrenos bons sejam encontrados, Pai. Que nós venhamos a semear a palavra para todos e que grandes pessoas do Senhor sejam levantadas em meio a essa geração. Que nós venhamos levar esperança ao mundo, mas para isso nós temos que estar juntos, todos na mesma visão e no mesmo propósito. Levanta aqui, Pai, pessoas para engajar-se na Tua obra, Pai. Aqueles que já estão trabalhando, amém, que o Senhor mantenha germinando e frutificando. Mas aqueles que ainda não deram os seus frutos, que o Senhor venha tocar no coração dele essa noite, Pai. Para que ele possa mostrar os seus dons, para que ele possa mostrar os seus talentos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Porque assim nós vamos ter um corpo mais completo. Pois tudo que fazemos é para o Senhor, Pai. E que venhamos fazer da melhor maneira possível, pois não é para homens, é para Ti. Muito obrigado por essa igreja, pela vida do pastor. Muito obrigado por todos que estão presentes aqui, nos vendo também online, Pai. Que o Senhor venha fazer germinar essa palavra no coração de cada um. E que nós venhamos ver frutos, Pai. Frutos do Teu Espírito dentro de nós, Pai. Muito obrigado por tudo e por essa oportunidade, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.